doutora Gisele, quando a senhora fala nesses números aí, que são números do ponto de vista da quantidade, é bem expressivo, né? 185 mil ações. A que a senhora atribui essa demanda tão crescente na área previdenciária pela Justiça Federal? A senhora mesmo citou esse caso de Itapipoca que chama a atenção. Em todo o Ceará tem essa média de 11 mil processos por mês. É fruto da reforma previdenciária? É fruto da lentidão do INSS em dar resposta a quem tem direito a benefícios previdenciários? Olha, na verdade, todos nós sabemos que nenhum fenômeno complexo tem causas simples, né? Eu diria que é um somatório de fatores. O primeiro, que nós não podemos esquecer, é o fato em que nós vivemos em um estado da federação com muito baixo índice de desenvolvimento humano. O nosso IDH é muito baixo. Recentemente, eu fiz uma apresentação junto ao PNUD, que é aquele órgão das Nações Unidas, e nós verificamos que duas de nossas subseções, que são Tauá e Crateús, têm municípios com o IDH mais baixo do país. Então, na verdade, não são municípios com IDH mais baixo. Deixe-me explicar melhor. São municípios com IDH na camada mais baixa de classificação das Nações Unidas. Então, esse é um ponto que há de ser considerado. Então, quando você tem um estado com IDH baixo, a demanda previdenciária aumenta. Outro aspecto que deve ser observado é que eu nem diria que a reforma previdenciária ela teve reflexos, porque, na verdade, ela atingiu uma camada de segurados com um patamar, com um poder aquisitivo, com um salário de contribuição mais alto. O público base, o público-alvo dos nossos juizados especiais federais é principalmente o público dos trabalhadores rurais e o grupo dos vulneráveis hipossuficientes que requerem o chamado BPC, que é o benefício de amparo assistencial. E essas duas categorias, elas não foram diretamente atingidas pela reforma da Previdência. Mas assim, de se atribuir ao INSS um fator muito relevante. E isso, inclusive, vem sendo trabalhado pela coordenação dos juizados da Justiça Federal, junto à Procuradoria do INSS e junto às agências. Inclusive, houve reuniões recentes para tratar disso, que é o quê? O INSS ele mudou o seu sistema de perícias. Isso tem feito que as perícias administrativas tanto tenham demorado mais, quanto muitas vezes que o indivíduo tenha que marcar sua perícia para um local mais distante da sua residência. E isso tem ocasionado uma demora que, em último caso, deságua também na Justiça Federal. Embora haja no Tribunal Federal uma exigência de prévio requerimento administrativo para que o sujeito possa entrar na Justiça, para que não haja uma supressão, né, dessa fase, o que há é uma demora excessiva na realização de algumas perícias que justificadamente vem sido considerado pela Justiça como uma aceitação dessas ações. Então, o processo não chega a terminar. Como ele demora muito no INSS, nós estamos, ainda que pendente a apreciação do benefício, temos excepcionalmente admitido. E aí, isso sim, eu diria que tem sido um fator de mais importância no aumento de demandas do que propriamente a reforma da Previdência. E aí, nós acabamos incorrendo naquilo que costuma se chamar de paradoxo da eficiência. A Justiça Federal ela acabou se tornando vítima da sua eficiência. Como ela estava, e temos trabalhado para isso, para dar uma resposta mais rápida,
as pessoas têm recorrido mais à justiça. Só que o que isso tem gerado? Isso tem acabado gerando um volume maior de demandas e um risco de colapso do sistema. Porque por mais que tentemos prestar nosso serviço com mais eficiência e celeridade, é humanamente impossível dar uma vazão tão rápida para um volume de processos tão grande. Só para que você tenha uma ideia, houve inclusive a publicação de uma matéria sobre e IRPV. E só para você ter uma ideia, no mês de novembro, que é esse mês que nós estamos, a Justiça Federal do Ceará, mais uma vez, foi aquela em que pagou o maior volume de requisições de pequeno valor de toda a nossa região, a quinta região, que engloba os principais estados do Nordeste. Só nesse último mês foram aproximadamente 90 milhões de reais, beneficiando mais de 7 mil pessoas. Então, se você juntar o acumulado do ano, a Justiça Federal, até agora, essa fase em que nós estamos, já pagou aproximadamente 500 milhões de reais em benefícios previdenciários. Então, são números muito expressivos e que denotam a magnitude do trabalho e da demanda, né?